quarta-feira da terceira semana de Quaresma. A estação, em Roma, fica na igreja de Saint-Justus, na Estrada Alpia. Agora vai sob o nome de São Justus, o Velho, a fim de distingui-lo de outra igreja que é dedicada ao mesmo Papa Santo e Mártir. Recolher. Grão-te, Senhor, suplico-te que, sendo melhorados por este rápido saudável, podemos abster-nos de todos os vícios perniciosos, e por isso, pode facilmente obter a tua misericórdia através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do livro do Êxodo 20:12-24. Assim, sai o Senhor Deus, honra teu pai e tua mãe, que tu podes ser vivido há muito na terra que o Senhor teu Deus vos dará. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não deves ter falsa testemunha contra o teu vizinho. Não cobiçarás a casa do teu vizinho, nem desejarás a sua esposa, nem o seu servo, nem a sua criada, nem o seu boi, nem o seu rabo, nem qualquer coisa que seja dele. E todas as pessoas viram as vozes e as chamas, e o som do trompete, e o monte fumar, e sendo aterrorizados e atingidos pelo medo, eles ficaram longe, dizendo a Moisés: Fale-nos, e ouviremos, não deixemos que o Senhor não fale conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: Não tema, pois Deus veio provar-te, e que o medo dele pode estar em ti, e tu não deves pecar. E as pessoas ficaram longe. Mas Moisés foi para a nuvem escura onde Deus estava. E o Senhor disse a Moisés: Assim, dirão aos filhos de Israel: Viam que vos falei do céu. Não farão deuses de prata, nem se farão a vós deuses de ouro. Farás-me um altar de terra, e oferecerás-lhe os vossos holocaustos e oferendas de paz, as vossas ovelhas e bois, em todos os lugares onde a memória do meu nome estará. A Igreja recorda-nos hoje os mandamentos divinos que se relacionam com os nossos deveres para com o nosso vizinho, a começar pelo que se associa ao respeito aos pais. Agora que os fiéis estão empenhados no grande trabalho da conversão e alteração das suas vidas, é bom que lhes lembrem que os seus deveres para com os seus semelhantes são prescritos pelo próprio Deus. Assim, foi Deus que ofendemos quando pecamos contra o nosso vizinho. Deus disse-nos primeiro que Ele próprio tem o direito de receber das nossas mãos. Ele oferece-nos adoração e serve-lhe. Ele proíbe a adoração de ídolos. Ele se junta à observância do sábado, e prescreve sacrifícios e cerimônias. Mas, ao mesmo tempo, ordena-nos que amemos os nossos vizinhos como nós mesmos, e assegura-nos que Ele será o vingador deles quando os injustiçarmos, a menos que os reparemos. A voz de Jeová no Sinai não é menos comandada quando proclama quais são os nossos deveres para com o nosso vizinho, do que quando nos diz as nossas obrigações para com o nosso Criador. Assim, esclarecidos quanto à origem dos nossos deveres, teremos uma visão mais clara do estado da nossa consciência, e da expiação que nos é exigida pela justiça divina. Mas se a velha lei que foi escrita em tábuas de pedra, assim, nos impulsiona o preceito do amor do nosso vizinho, quanto mais não a nova lei, que foi assinada com o sangue de Jesus ao morrer sobre a cruz pelos seus irmãos ingratos, insiste que a nossa observância da caridade fraterna. Estas são as duas leis sobre as quais seremos julgados. Observemos, portanto, cuidadosamente o que comandam nesta cabeça, para que assim possamos provar-nos cristãos, de acordo com as palavras do nosso Salvador. Por isto todos os homens saberão que são meus discípulos, se amam uns pelos outros. Lucas 13:35. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo Mateus 15:1-20. Nessa altura, os escribas e fariseus vieram de Jerusalém para Jesus, e dizem-lhe: Por que os teus discípulos transgrediram a tradição dos antigos? Por que não lavam as mãos quando comem pão? Mas ele respondeu-lhes, disse-lhes: Por que também transgrediste o mandamento de Deus para a tua tradição? Pois Deus disse: Honra o teu pai e a tua mãe, e aquele que amaldiçoar ao pai ou à mãe, deixe-o morrer. Mas tu dizes: Quem quer que diga ao seu pai ou mãe, o dom que for que o dermente de mim, lucrará contigo, e ele não honrará o seu pai ou a sua mãe, e tu deste anulas o mandamento de Deus para a tua tradição. Hipócritas, bem profetizaram Isaías de vós, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E em vão eles adoram-me, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. E tendo reunido as multidões para ele disse-lhes: Ouçam-vos e compreendam. Não o que entra na boca, profana um homem, mas o que sai da boca, este profana um homem. Depois vieram os seus discípulos e disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus, quando ouviram esta palavra, ficaram escandalizados. Mas ele responde, disse:
Todas as plantas que o meu Pai Celestial não plantou, serão enraizadas. Deixe-os em paz, são cegos, e os líderes dos cegos. E se os cegos guiarem os cegos, ambos caem no fosso. E o Peter a responder-lhe, disse-lhe, exponda-nos esta parábola. Mas ele disse, ainda não tens compreensão? Não entendes que qualquer coisa que entre na boca, entra na barriga, e é expulsa para a casa de banho? Mas as coisas que saem da boca, saem do coração, e essas coisas profanam um homem. Porque do fundo surgem pensamentos malignos, assassinatos, adultérios, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas são as coisas que profanam um homem. Mas comer com as mãos não lavadas, não profanaram um homem. A lei que foi dada por Deus a Moisés juntou um grande número de práticas e cerimônias exteriores, e aqueles que eram fiéis entre os judeus, zelosamente e cuidadosamente os cumpriu. O próprio Jesus, apesar de ser o divino legislador, cumpriu-os humildemente. Mas os fariseus tinham adicionado as suas próprias tradições supersticiosas a estas leis e ordenanças divinas, e fizeram com que a religião consistisse na observância destas invenções fantasiosas. O nosso Salvador diz aqui às pessoas para não serem impostas por esse ensino, e instruir sobre qual é o verdadeiro significado das práticas externas da lei. Os fariseus prescreveram muitas abluções ou lavagens a observar durante o dia. Eles gostariam que aqueles que comem sem terem lavado as mãos, e, na verdade, todo o corpo, algum tempo durante o dia, fossem profanados, e que os alimentos que assim partiam eram impuros, por razão, como diziam, que eles próprios tinham sido profanados por terem chegado perto ou tocado os objetos que foram especificados pelos seus caprichos. De acordo com a lei de Deus, estes objetos eram perfeitamente inocentes, mas de acordo com a lei dos fariseus, quase tudo era contagioso, e a única fuga foram as lavagens intermináveis. Jesus faria com que os judeus despissem este jugo humilhante e arbitrário, e censurasse os fariseus por terem corrompido e feito anular a lei de Moisés. Diz-lhes que não há criatura que seja intrinsecamente da sua própria natureza imaculada, e que a consciência de um homem não pode ser profanada pelo simples facto de comer certos tipos de comida. Pensamentos malignos e maldades, estes, diz o nosso Salvador, são as coisas que profanam um homem. Alguns hereges interpretaram estas palavras como sendo uma condenação implícita das práticas exteriores ordenadas pela Igreja e, mais especialmente, da abstinência. A tais raciocínios e professores podemos justamente aplicar o que o nosso Salvador disse aos fariseus: eles são cegos e líderes dos cegos. Daí, que os pecados, em que um homem cai pelo seu uso de coisas materiais, são apenas pecados por causa da malícia da vontade, que é espiritual, não o faz. Portanto, o homem pode, sem qualquer pecado, fazer uso de coisas materiais, quando Deus ou a sua Igreja proíbem o seu uso. Deus proibiu os nossos primeiros pais, sob pena da morte, para comer o fruto de uma certa árvore. Comeram-no, e o pecado foi o resultado da sua alimentação. O fruto era impuro da sua própria natureza. Não, 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 não. Era uma criatura de Deus, bem como os outros frutos do Éden, mas os nossos primeiros pais pecaram comendo-o, porque o seu fazer foi um ato de desobediência. Mais uma vez, quando Deus deu a sua lei no Monte Sinai, proibiu os hebreus de comer a carne de certos animais. Se o comeram, eram culpados de pecado, não porque este tipo de comida fosse intrinsecamente mal ou amaldiçoado, mas porque aquele partido dele desobedeceu ao Senhor. Os mandamentos da Igreja em relação ao jejum e abstinência são de natureza semelhante com estes. É que podemos assegurar a nós mesmos a bênção da penitência cristã. Por outras palavras, é pelo nosso interesse espiritual que a Igreja nos propõe abster-nos e jejuar em determinados momentos. Se violarmos a sua lei, não é a comida que nos tira que nos profana, mas a resistência a um poder sagrado, que o nosso Salvador, no Evangelho de ontem, nos disse que devemos obedecer sob a pesada pena que ele expressou nessas palavras: aquele que não ouvir a Igreja, será considerado um pagão e publicano. Desçam as vossas cabeças a Deus. Grande, imploramos-te, Deus Todo-Poderoso, que nós que imploramos o favor da tua proteção, sendo entregues de todos os males, podemos servir-te com uma mente segura. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Tomemos para hoje uma das solenes súplicas oferecidas a Deus pela Igreja Gótica de Espanha durante a Quaresma. Suplicação. Arredondamento. O Mozarabe. Em Dominica Quadragesimae. Para ti, ó Redentor de toda a humanidade. Ó Rei soberano.
levantamos os nossos olhos chorosos. Graciosamente ouvir, ó Cristo, as orações de teus suplicantes. E tenha piedade. Que é a mão direita do Pai, a pedra do canto, o caminho da salvação, o portão do céu, lava as manchas do nosso pecado. E tenha piedade. Suplicamos a vossa majestade, ó Deus. Curva-te ao teu ouvido divino aos nossos suspiros, e misericordiosamente perdoa os nossos crimes. E tenha piedade. Confessamos a nós os crimes que cometemos, damos a conhecer a si, com um coração arrependido, o que está escondido na nossa consciência. Faças tu, ó Redentor, na tua clemência perdoas. E tenha piedade. Foste liderado em cativeiro embora inocente, foste conduzido, e não resistisses. Foste condenado por falsas testemunhas para os maus. O Jesus. Salve-nos, a quem você redimiu. E tenha piedade. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Guerra Níger.